Olá, meu nome é Kézia, bem-vindo ao Super Econômica. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre 6 formas que a gente pode otimizar nossos gastos, né? Quando a gente gasta de forma mais eficiente, a gente consegue ter mais dinheiro para investir e, consequentemente, aumentar a nossa riqueza. Então, eu sempre presto bastante atenção nos meus gastos, porque eles são uma parte importante dos meus investimentos, né? Se eu gasto tudo que eu ganho, eu não vou ter um crescimento, minhas economias não vão crescer. E eu uso algumas técnicas para eu conseguir manter meus gastos controlados e, consequentemente, investir mais. Então, a primeira dica é: faça um orçamento. Não dá para fugir disso, pessoal. Quando a gente não sabe o que a gente está gastando, né, o dinheiro que está indo embora nos nossos gastos, a gente não consegue ter um controle, não consegue melhorar aquilo. Então, o primeiro passo para qualquer mudança financeira que você venha fazer é fazer o orçamento. Tem até uma frase famosa do filósofo William Thomas que ele fala, né? O que não se pode medir, não se pode melhorar. E, consequentemente, né, aquilo que se pode medir pode ser melhorado. Então, a forma que a gente pode melhorar nas finanças é medindo os nossos gastos. E eu gosto de começar com os meus gastos fixos, que isso é bem mais fácil de ser mensurado, né? Todas as contas que eu tenho que pagar lá todo mês, que tem um valor igual ou parecido, eu coloco lá no meu caderninho e eu atualizo a cada 6 meses para ver se essas contas elas estão aumentando ou diminuindo. Eu coloco lá no meu caderninho e tenho controle de quais são os meus gastos fixos, né? As contas, por exemplo, de água, luz, internet, tudo que é fixo eu coloco lá para mensurar e a cada 6 meses eu faço uma avaliação de como eu posso melhorar ou diminuir aqueles gastos. Por exemplo, eu estava notando que eu estava gastando muito na conta de internet. Então eu liguei para lá e eu negociei. Eu até consegui um upgrade no meu plano com um preço menor. Então às vezes é só a questão de você ligar e pedir. E não ter medo de receber um não, né? Porque quando você está negociando, vai ter vezes que você vai levar um não, mas na pior das hipóteses vai ser só o não. Na melhor das hipóteses você vai economizar. Então, primeira dica, sempre anote os seus gastos fixos, principalmente. E com relação aos gastos variáveis, essa segunda dica. Eu particularmente tenho um teto fixo de dinheiro que eu separo todos os meses para o meu gasto variável. Agora eu tô querendo economizar bastante, então eu coloquei lá R$ 200 apenas para gastar com diversão. Todo mês eu tenho esse dinheiro fixo que eu posso gastar com diversão. Quando acaba esse montante, então eu tenho que esperar até o próximo mês. Eu tenho que ficar quietinha e não gastar dinheiro. Mas isso vai depender de você, né? Não pode ser, os seus gastos podem ser maior com diversão, que são os gastos variáveis, né? Que muda de mês a mês. Mas é importante que ele seja menor do que o seu salário, né? Para que seus gastos fixos, juntos com os seus gastos variáveis, eles sejam menor do que o seu salário, para que você tenha esse montante previsível para investir. Tudo que a gente está fazendo aqui é para criar essa previsibilidade, para a gente ter esse dinheiro todo mês para investir, que é o que vai, no fim das contas, fazer com que a gente fique rico, né? Nossos investimentos, tudo que a gente coloca lá todo mês. Então, a segunda dica é ter esse montante fixo para gastar com diversão todos os meses. Pode ser 100, pode ser 200, pode ser 300. O importante é que seja menos do que o seu salário para você ter esse controle de investir todos os meses. E quando eu preciso gastar, né, naqueles momentos que é necessário eu gastar, eu tenho um passo a passo que eu utilizo também nesses momentos que eu vejo assim, eu preciso gastar nesse momento. E é muito inspirado num blog que eu gosto bastante, um blog gringo chamado Mr. Money Mustache, que ele fala principalmente de independência financeira, né? Ele se aposentou lá com 30 anos nos Estados Unidos e ele fala muito sobre essa parte de economia, né? De como economizar mais. E tem algumas perguntas que a gente pode fazer na hora que a gente compra algo, né? Então a primeira pergunta inspirada no blog é: essa compra vai mesmo deixar a minha vida mais feliz? O grande problema de comprar, né, é que a maioria das vezes as nossas compras são feitas por impulso, né? A gente está lá naquele momento e a gente vai lá e compra por impulso. E depois daquela compra você acaba se arrependendo, talvez você gaste o dinheiro a mais do que você deveria ter gastado, então entra em dívidas. E no final das contas você acaba mais triste do que você estava antes de fazer aquela compra. Então é sempre bom pensar se essa compra vai fazer que a sua vida seja mais feliz. No longo prazo, né? Daqui a uma semana, 2, 3 ou um ano, se aquela compra vai ser boa para você. E a segunda pergunta é se existe outra maneira de adquirir aquela mesma felicidade. Por exemplo, eu estava querendo comprar uma luz mais amarelada para o meu estúdio aqui do YouTube
Mas só que a minha luz atual era novinha, então eu teria que descartar aquela luz branca que eu tava usando, que eu tava achando a cor muito forte, né, muito intensa. Queria comprar uma amarela. Então, depois de alguns dias pesquisando, eu vi que dava para fazer isso apenas usando uma cobertura na luz. E foi isso que eu fiz, né? Eu usei um material que eu já tinha e eu consegui transformar aquela luz branca em uma luz amarela. Então, nesse caso, eu tive zero gastos, só parando e pensando sobre formas mais criativas que eu poderia fazer aquilo sem gastar dinheiro. A terceira pergunta que é sempre bom fazer é se eu posso adiar aquela compra. Essa é uma das maneiras que a gente para aquela compra por impulso, porque normalmente a gente sente aquela vontade, né, de comprar aquilo, mas depois, se a gente esperar algum tempo, às vezes até algumas horas ou alguns dias, aquela vontade vai embora e você vê que aquilo não era importante para você. Então, essa parte do adiar o máximo a sua compra, ela vai te mostrar que se aquela compra é por impulso mesmo, se você precisa daquilo, se aquilo vai deixar sua vida melhor, menos estressante, né? E por fim, eu fiz toda essa análise, existe a quarta pergunta, né? Como é que eu posso otimizar aquela compra de forma que eu consiga economizar mais? Isso aconteceu comigo, né? Eu precisava comprar um colchão, por exemplo, e eu adiei um pouco para ver se eu precisava mesmo, estava causando problemas para mim. Então eu pesquisei qual seria o melhor colchão e pesquisei formas de eu comprar aquele colchão de forma que eu poderia ter algum desconto. Então eu procurei por cashback ou um cupom de desconto e vi qual era a loja, né? Fiz uma comparação das lojas que tinham o mesmo produto com um preço menor, poderia ter um desconto ali. Então essa é a última fase de você otimizar a sua compra, né? Você tem certeza que você precisa comprar aquele item ou comprar aquele serviço, contratar aquele serviço. Você faz uma pesquisa para ver se você consegue aquele mesmo produto com um preço menor. Então essas foram as 6 dicas, né? Os 6 passos que eu utilizo para economizar e usar meu dinheiro de forma mais consciente, né? Apesar de tudo, eu sempre penso que se aquele dinheiro poderia estar aumentando meu patrimônio, então eu tenho que usar ele para beneficiar a minha vida, lógico, que essa é a função do dinheiro, né? Melhorar a nossa vida. Mas eu posso fazer aquilo de forma mais eficiente possível e vendo se aquele produto é realmente importante para mim. Então eu sei que muita gente que me acompanha aqui também utiliza essas técnicas para economizar. Não deixe de comentar aqui embaixo o que você gosta de fazer, né? Quais são os seus pensamentos antes de fazer uma compra. Se esse vídeo trouxe valor para você, não se esqueça de curtir e assinar o canal. E até logo!